Olá, meus queridos, tudo bem? Hoje nós iremos estudar sobre transitividade verbal. Vamos lá? Bom, o verbo ele pode ser de ligação ou verbo nocional. O verbo de ligação é aquele que vai indicar o estado, certo? Na verdade, ele vai estar fazendo uma ligação mesmo do sujeito com o predicativo. E o nocional é um verbo que vai indicar a ação mesmo do sujeito. Esses verbos dividem-se em transitivo, pede complemento, e os verbos intransitivos, aqueles que não apresentam complemento, porque por si só eles já têm uma ideia geral, né? Eles já apresentam um sentido já completo. Os transitivos, eles dividem-se em dois: diretos, que têm complemento, mas eles não regem preposição, eles não vêm com preposição. Os transitivos indiretos, que pedem um complemento e vêm com preposição nesse complemento, ou o bitransitivo, que é o direto e indireto, ele tem os dois, tem partes do complemento que tem com preposição e outra parte não tem. Verbo de ligação, vamos ao primeiro. O verbo de ligação, como já vimos, ele não é um verbo de ação, ele serve apenas para ligar o sujeito a um predicativo. Mas o que é o predicativo? O predicativo ele é a característica ou a qualidade do sujeito, certo? Então, os mais usados, né, os verbos de ligações mais usados são o da sigla SECAPVT. Então, ser, estar, continuar, andar, parecer, permanecer, ficar, virar e tornar. Na verdade, esses verbos de ligações não são os únicos, né? Existem outros, mas os mais usados são esses. E você aprendendo essa sigla vai facilitar bastante. E o complemento de um verbo de ligação é chamado de quê? Predicativo do sujeito. Mas o que é um complemento? É tudo que vier depois do verbo. Vamos ao exemplo. Aline está feliz. Aline é o sujeito, está é o verbo de ligação e feliz vai ser o predicativo do sujeito, porque é o complemento desse verbo de ligação. Na verdade, o predicativo, ele quer dizer sobre a característica. Então, a gente observa aí que o mais importante é dizer que a Aline é feliz, né? Então, o estar, que é o verbo, ele só serve mesmo como um elo, como uma ligação, como o próprio nome diz. Laura anda preocupada. Então, Laura anda preocupada. Esse verbo andar aí não é o verbo andar de caminhar, mas é aquele que pode ser substituído por estar. Então, toda vez que no verbo, na frase você puder substituir o verbo que se apresenta por estar ou ser, né? Então, aí nós temos um verbo de ligação. Aqui eu posso tranquilamente modificar o anda por estar preocupada. Então, aqui também eu tenho um verbo de ligação, porque a parte mais importante é dizer que Laura está preocupada. Então, temos Laura como sujeito, anda, verbo de ligação, e preocupada, que é o complemento do verbo de ligação, predicativo do sujeito. Vamos aos verbos intransitivos. Os verbos intransitivos são aqueles que não pedem complemento. Pode até vir, mas eles não precisam, porque eles por si só já dão o sentido completo ao que se quer dizer. Então, os verbos intransitivos indicam ação, porém não pedem complemento. E podem vir, sim, com esse complemento que geralmente é o adjunto adverbial, que é um advérbio analisando morfologicamente. Então, o exemplo, meu filho nasceu. Então, meu filho seria o sujeito e nasceu já seria o verbo intransitivo nesse caso, porque ele tem um sentido completo. Não preciso dizer mais nada para você entender o que aconteceu. Fernanda acordou cedo. Então, Fernanda é o sujeito, acordou é um verbo intransitivo, porque eu posso parar a frase aí e fica com sentido completo. E cedo seria o adjunto adverbial. Agora vamos aos verbos transitivos. O verbo transitivo ele pode ser direto ou indireto. O verbo direto são os verbos que indicam ação e precisam de complemento. Apenas é importante salientar que esse complemento não vem com preposição. E o nome desse complemento é objeto direto. Vamos aqui ao exemplo. Marcos comprou livros novos. Então, Marcos é o sujeito. Comprou vai ser um verbo transitivo, porque se eu parar minha frase aqui, você não entende o que aconteceu, né? Então, eu preciso complementar. E livros novos seria o objeto direto, porque o complemento é tudo que vem depois do verbo. Já no transitivo indireto, são verbos que também indicam ação, que também precisam de complemento, mas o seu complemento vem com preposição.
E esse complemento com preposição é chamado de objeto indireto. Como exemplo aqui, Marcos gosta de pão doce. Então, Marcos é o sujeito, gosta é o verbo transitivo porque ele pede o complemento, né? E ele vai ser indireto porque de pão doce, de é preposição. Então, o complemento é chamado de objeto indireto, porque veio com preposição. Análise sintática. Essa regrinha aqui é uma regrinha de ouro. Por quê? Porque quando você faz a pergunta ao verbo, se ele não vem com preposição, ele é objeto direto. Então, o verbo transitivo direto é quando eu faço a pergunta o que ou quem ao verbo. E aí a sua resposta, né, que vai ser o seu complemento, é o objeto direto. No verbo transitivo indireto, a pergunta já vem com preposição. Observe de, que é uma preposição, a, que é outra preposição, e em, que é outra preposição. Eu posso fazer a pergunta de que, de quem, a quem, em quem. E o seu complemento, a sua resposta vai ser o objeto indireto. Bom, os verbos bitransitivos, como eu falei com vocês, eles podem ser transitivos direto e indireto. Então, eles vão ter dois complementos, o objeto direto e o objeto indireto. Vamos aqui ao exemplo. O empresário doa roupas para a creche da cidade. Então, nesse caso aqui, quem doa algo a alguém. Então, doa roupas, nesse caso aqui, próximo ao verbo, não teve a preposição, objeto direto, mas para a creche da cidade, para a preposição. Então, complemento, objeto indireto. Outro exemplo. Ela trouxe bolinhos para os alunos. Quem traz alguma coisa para alguém. Então, nesse caso, bolinhos, trouxe bolinhos, não tem preposição próxima, objeto direto. Para os alunos, tem preposição, para é preposição, então, objeto indireto. Revisando aqui rapidinho. Analise as frases abaixo e classifique quanto à sua transitividade. Então, a menina anda triste. Esse anda não é o verbo caminhar, é o verbo andar. Então, pode ser substituído por estar. Então, aqui eu tenho um verbo de ligação, porque a ideia principal é dizer que a menina está triste, né? Anda triste. Lúcia anda rápido. Aqui eu já tenho o andar como caminhar. Então, aqui eu tenho um verbo intransitivo, porque eu posso dizer que Lúcia anda. E aí, rápido vai ser aqui um advérbio, né? Na verdade, uma adjunta adverbial, que é um complemento do verbo intransitivo, mas que ele é descartável tranquilamente. André conversou com o pai. Então, André conversou com quem? Ao com na pergunta. Então, a resposta com o pai. A resposta tem preposição e tem o verbo transitivo indireto. Transitivo porque pede complemento, indireto porque a resposta veio com preposição. Clarice mostrou sua nova saia. Então, mostrou o quê? Né? Olha que a pergunta o quê não pediu preposição. Então, a resposta não veio com preposição. Sua nova saia não tem preposição. Então, é um verbo transitivo direto. Os alunos apresentaram os trabalhos para os professores, para o professor. Então, verbo transitivo direto e indireto. Quem que apresenta algo a alguém. Então, apresentou os trabalhos não veio com preposição, objeto direto. Para o professor, para a preposição, então, objeto indireto. Então, temos aqui já a presença dos dois. Minha plantinha morreu. Nesse caso aqui, eu tenho o verbo intransitivo, por quê? Porque o próprio verbo, ele já dá informação geral e não pede complemento nenhum. Então, eu tenho um verbo intransitivo. Essa é a nossa aula de hoje. Estudem bastante e boa sorte. Beijos, até breve.